Olá, esse trabalho é sobre a aplicação pedagógica da hidroginástica, que tem como docente o professor Leandro Nogueira, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Os discentes que apresentam esse trabalho são a Marcele de Oliveira e o Pedro Henrique Pinho. O livro que temos como base é Prescrição do Treinamento Aeróbico, Teoria e Prática, o capítulo 7, com a autoria de Benedito Dendai e Camila Greco, tá? Que é o Exemplos para a Prescrição do Treinamento Aeróbio em Diferentes Populações. Neste capítulo, nós observamos o diferente modelo de utilização de carga depender do objetivo do aluno. A discussão vai ser como deve ser feita essa elaboração da carga de treinamento, baseado no nível de condicionamento, a modalidade e o desporto, e o objetivo do aluno. Utilizaremos microciclos de 1 semana. Lembrando que a montagem dos treinos deve estar baseada na quantidade de oxigênio a ser consumida pelo aluno, né, ou atleta, a frequência cardíaca máxima, a resposta do lactato ao exercício e a intensidade do esforço submáximo a ser feita. Com alunos sedentários e ativos, né, o primeiro tópico fala do treinamento aeróbio em uma única modalidade. Consideramos, né, a fase inicial como de 1 a 2 meses, o intermediário entre 2 e 8 meses de treino, e o avançado acima de 8 meses. Observamos que, independente do objetivo, a carga de treino precisa ser controlada utilizando as modificações periódicas de treino para que haja uma constância neste treino e, assim, manter o objetivo do aluno. O treinamento intervalado pode ser utilizado, tá? Com treinamentos de no máximo 50 minutos, com intensidade moderada entre 60% e 70% da frequência cardíaca máxima, e podemos considerar as sessões intervaladas com recuperação ativa, né, onde utilizamos 40% a 50% da frequência máxima, em relação à frequência semanal. Quanto à relação de esforço, a pausa do treinamento intervalado pode ser 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, totalizando entre 20 a 30 minutos de estímulos e pausas, com a duração entre 40 e 50 minutos de aquecimento e volta à calma. Lembrando que o aluno que está no momento inicial de treino estará passando por um processo de adaptação. Por este motivo, não é tão importante a intensidade, pois o aluno não estará adaptado e não conseguirá render o suficiente para treinos com altas intensidades. Caso, mesmo assim, ele não consiga efetuar um treinamento por um longo período de tempo, devemos utilizar um treinamento intervalado. Observamos também que, quanto maior o percentual de gordura, maior o risco de lesão, mas também nós temos a interferência da idade, a inexperiência da atividade, as doenças e as enfermidades osteomusculares. Observamos que o treinamento de força e aeróbio na mesma sessão, segundo os estudos de Leverett, 1999, atrapalham o treinamento aeróbio, atrapalha o treinamento de força, né? Dependendo da intensidade. E se for feito com uma alta intensidade precedendo o treinamento de força, indicaríamos o treino voltado para hipertrofia com uma base aeróbica ao final e com uma intensidade menor do que a que seria utilizada caso fosse o foco principal. Agora eu deixo com o meu colega Pedro.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, professor Leandro e demais alunos. Eu vou continuar explicando as planilhas, as tabelas, enfim. No nível inicial, a gente tem, como a Marcele disse, a gente tem pessoas variadas chegando, apresentando quadro de inatividade e procurando atividade física por N motivos. A gente tem que levar em conta, fora aquela anamnese, as avaliações, numa visão inicial, a gente tem que levar o índice de inatividade leva a um maior risco de lesão, por exemplo, pode ser uma pessoa com maior percentual de gordura, tem as doenças osteoarticulares, enfim, nunca é demais pedir prudência. A gente está vendo aqui o microciclo de treinamento para o indivíduo iniciante, vocês estão vendo que são 3 frequências na semana com intensidade moderada. Na segunda-feira, ele vai treinar com 60% da frequência cardíaca máxima, moderado. Se treinou segunda, não treina na terça, volta a treinar na quarta, descansa quinta, treina na sexta e aí descansa no fim de semana. Vocês estão vendo que não é a recomendação de 30 minutos todo dia, 180, 150 minutos, essa recomendação evoluiu. Na época desse livro a recomendação era até outra, mas a gente tem 120 minutos semanais que com certeza são suficientes para essa população fazendo as nossas aulas de hidroginástica. Os 3 são treinamentos contínuos, mas tem a opção de um intervalado de 4 vezes de 5 minutos com recuperação ativa de 50% a 50% da frequência máxima. E cabe lembrar, fazer aquele talk test, falar com os alunos, fazer uma escala de Borg com eles, fazer eles aferirem a própria frequência cardíaca em 6 segundos e multiplicando por 10, tudo isso para a gente ter uma segurança maior na nossa aula. E aí eu passo para o treino intermediário. Eu optei tirar uma parte inicial do texto, mas vale citar aqui, e eu vou até citá-la literalmente. No início, ela fala: no estágio de treinamento avançado, em geral, o indivíduo que estava acima do peso já perdeu uma quantidade significativa de gordura corporal e melhorou bastante seu treinamento aeróbio. É verdade, mas, na minha opinião, é uma redação ruim, porque você pode ter pessoas acima do peso com um nível intermediário de treinamento, sem problema nenhum. Mas, sem dúvida, a melhora de condicionamento aeróbio, e você pode considerar essa pessoa ativa, sem dúvida nenhuma. A gente tem a necessidade, nesse momento, de aumentar a carga de treino. E aí tem aquela história da interdependência de volume e intensidade. A gente aumenta o volume, tem que ver como faz com a intensidade. E ela sugere 1 ou 2 sessões intervaladas com recuperação ativa, ao fim de aumentar o gasto calórico. Se são pessoas que têm que perder peso, também é uma estratégia interessante. E aí eles terminam: a carga de treinamento sugerida na tabela a seguir é suficiente para provocar as alterações metabólicas de predominância aeróbica. É importante dizer, pessoal, que quando o pessoa em nível inicial chega, a gente tem aquelas alterações neurais, a gente tem alterações cardiovasculares de efeito agudo, e elas vão continuar perdurando ao longo do treinamento até atingirem o seu efeito crônico. Isso é muito importante. E aí a gente tem a semana, o microciclo de intermediário, está lá na página 85, de novo, segunda a sábado, e de cara a gente já vê que aumentaram 2 frequências. E a gente tem, entre aspas, o intervalado entre o contínuo e o intervalado. Se treinou um dia contínuo, o outro vai ser intervalado e assim por diante. Na segunda-feira lá ele começou a 70%, moderado a 50 minutos. Aí ele faz o vigoroso de 30 minutos, 5 séries de 4 minutos com 2 minutos de descanso ativo a 60%
da frequência-alvo. Não se esqueça de fazer a conta direitinho. A conta do McArdle, que é 220 menos a idade, menos 13. Isso é muito importante para a gente, para o público que faz aula conosco. No dia seguinte, ele vai ter 1 hora numa frequência moderada, 60% contínuo, e na quinta-feira, vocês veem que já é mais baixo, aumentou o tempo, mas ele faz 85%, intervalado de 10 séries de 3 minutos, com 1 minuto de descanso ativo a 60% da frequência. E no sábado, eu posso até considerar isso um fartlek. Eu vou explicar isso mais à frente, mas a gente pode fazer um contínuo, um longão bem descontraído até nesse momento. E a gente vai para os avançados. A gente vai ter que ter um aumento maior do volume e da intensidade para a gente conseguir atingir os resultados esperados. O autor fala em incluir 1 ou 2 sessões de treinamento intervalado de alta intensidade. Eu botei HIIT aí, claro, todo mundo conhece a sigla, mas é importante economizar um espaço na apresentação. E a gente tem realmente esse aumento da frequência semanal. Ela bota que é interessante manter os estágios anteriores e colocar 1 ou 2 sessões de 80 a 120 minutos no planejamento. Puxando para a nossa seara, eu não acho muito interessante, muito em virtude das pessoas hoje em dia, mesmo sendo um senhor ou uma senhora aposentado que faz aula de hidro, não tem 2 horas da vida deles, às vezes, para dar de presente a companhia em aulas nossas. Então, é interessante a gente mexer na intensidade do treinamento nessa hora. E aí a gente está vendo a planilha aí, de novo, ele intercala contínuo intervalado, com exceção de sábado, que ele vai fazer um longão. Na segunda, um moderado em 75% da frequência máxima de 50 minutos contínuo. Na terça, ele faz 40 minutos, sendo 10 estímulos, 10 séries de 3 minutos, com 1 minuto a 60% da frequência máxima de intervalo ativo. Na quarta, ele faz 1 hora, já mais moderado que a segunda, porém 10 minutos a mais. Na quinta, ele faz mais curto, mas com uma programação diferente de treino. São 4 séries de 4 minutos, 2 vezes, com intervalo ativo de 1 minuto de novo, e uma recuperação entre esse bloco de 4 séries de 4 e o outro de 3 minutos. Sexta, ele faz 60, moderado, 60% da máxima em 40 minutos. Você vê que é um treino bem tranquilo para preparar a pessoa para sábado, um longão de 80% contínuo. E agora a gente tem aí o treinamento combinado, que é o treino de força e o aeróbico numa mesma sessão. Tem aquela discussão clássica que o aeróbico pode interferir no ganho de força, principalmente quando feito em alta intensidade. A gente está botando aí um vigoroso. E esse efeito se evidencia ainda mais quando tem o objetivo de hipertrofia no treinamento de força. Porém, todo mundo sabe que o treinamento combinado é uma arma interessante aí para otimizar os resultados. É só montar a série respeitando os dois e intercalando novamente, mesclando esse volume e intensidade, a fim de que a gente não tenha perda ao invés de ganho. Na segunda-feira, vai fazer 40 minutos de 70 a 70% da frequência máxima. Na terça, faz 20, cortando pela metade esse contínuo, porque ele tem uma sessão, a pessoa tem uma sessão de treinamento de força, 8 a 12 repetições máximas, fazendo membros superiores e inferiores, de 10 a 12 exercícios em 3 séries, com aquele intervalo clássico de 1 minuto e 1 minuto e meio. A gente pode mesclar isso nas nossas aulas. Tem momento em hidro que a gente faz bastante força, dependendo do exercício. Na quarta-feira, você vê que aumenta só um pouco o tempo, mas ele faz o intervalado em 85%, um vigoroso em 85%, 5 séries de 3 minutos, com 2 minutos de intervalo ativo a 60%, a estratégia já utilizada. Depois ele faz o contínuo
de 60% a 60% da frequência máxima de meia hora e repete o treinamento de terça, 8 a 12 repetições máximas, de membros superiores e inferiores, 3 séries de 10 a 12 exercícios, com intervalo de 1 minuto e 1 minuto e meio. E aí é finalizado no sábado, com 1 hora de 60% a 80% da frequência máxima, eu colocaria de 60% a 70%, faz o contínuo fartlek. O que é o fartlek, o treinamento contínuo? Essa definição eu tirei do livro do Tubino, Metodologia Científica do Treinamento Desportivo. É um termo sueco, inventado, o termo não foi inventado, desculpa, o termo é uma união de palavras, quer dizer jogo de corridas. O seu idealizador é o sueco Goss Homer. Inicialmente, isso foi aplicado em corredores de fundo e meio fundo, e ele tem aplicabilidade em outros esportes. Em vários esportes a gente tem atividades, tem treinamento contínuo e a gente pode aplicá-lo. E consiste em superar percursos, a gente foge de local tradicional de onde você treina, às vezes compete num lugar diferente, e você varia esse ritmo de trabalho e, principalmente, usando os estímulos mais leves, com a duração mais longa, uma cara de longão brincado. E essa dosagem é feita pela eleição dos participantes. Eles brincam de correr, e aí fica uma sugestão interessante no planejamento das aulas da gente, para a gente aplicar um fartlek e participar os alunos desse processo de montagem de aula, perguntando o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês querem fazer, a gente vai fazer tal dia um treino dessa forma. Isso é interessante para aumentar a aderência deles às aulas, né? Aumentar a aderência dele à continuidade desse treinamento. Não interessando, pode ser um iniciante, a gente pode tentar aplicar um fartlek sem problema nenhum. Isso é importante para fazer, como eu disse, com relação à aderência, para fazer com que ele não saia, para você ter esse aluno durante um bom tempo e conseguir, de fato, fazer uma diferença na vida dele, melhorando, seja quais parâmetros ele quer melhorar entrando na aula de hidroginástica. E aí fica o agradecimento, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, novamente, professor Leandro. E as nossas bonecas clássicas aí, Barbie e Suzy, fazendo a nossa aula de hidro, se divertindo. Pode ser um treino de fartlek, de repente. Obrigado, um abraço para todos.